foco de febre aftosa leva Mato Grosso do Sul a fazer um dos maiores extermínios de animais doentes já registrados em todo o país. As estradas que dão acesso às propriedades estão bloqueadas com barreiras do Exército. O pequeno produtor recebe, sem pagar, 4.000 mudas e toda a orientação técnica para formar o seu próprio cafezal. Trata-se do programa O Pequeno Também Pode Ter Café, do município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Terra seca. A estiagem destrói 98% da produção de feijão em Irecê, na Bahia. Outras culturas, como o milho e o algodão, também foram prejudicadas. No Rio Grande do Sul, a festa da colônia em Gramado. Música, muita comida e um roteiro turístico pelas propriedades rurais da região. Algodão. Doença aumenta custos da lavoura em Goiás e devasta plantações no Paraná. Em Birigui, estado de São Paulo, uma fazenda aposta no consórcio da seringueira com o palmito para aumentar a renda da propriedade. 4 mocotós, 4 litros de leite e 5 quilos de açúcar cristal. Esses são os ingredientes da receita da geleia de mocotó que a dona Belinda vai ensinar pra gente. Por isso, pegue lápis e papel para anotar tudo direitinho. Bom dia. O estado de Mato Grosso do Sul estava há 3 anos e 2 meses sem notícia de febre aftosa. De repente, o problema surgiu de forma muito grave numa fazenda de Porto Murtinho. Autoridades estaduais e federais entraram em ação. Mais de 700 cabeças foram abatidas e incineradas. O rebanho do município está sendo todo revacinado ou vacinado porque há suspeita de que alguns fazendeiros, sem consciência, não estavam vacinando a totalidade do seu gado. É uma pena. Sem esse foco, o Mato Grosso do Sul tinha grande chance de começar brevemente a exportar carne para a Europa e os Estados Unidos. Agora a gente vai conhecer a fazenda Palmingueira, em Birigui, São Paulo. O nome é uma mistura de palmito com seringueira. As duas espécies de árvores são plantadas na mesma área, num projeto assessorado pelo IBAMA da região. A seringueira é nativa da floresta amazônica, uma planta legitimamente brasileira. Além das árvores exploradas na floresta no sistema extrativista, o Brasil tem 250.000 hectares de seringais cultivados. São Paulo é o maior produtor de látex, com 20.000 toneladas por ano. Normalmente, as florestas comerciais de seringueira são plantadas com espaçamento de 2,5 metros entre plantas e 7 metros entre linhas. Até agora, o produtor praticamente não tinha alternativa para aproveitar esse imenso espaço vazio que fica no meio. Mas essa situação pode estar mudando a partir das experiências que estão sendo feitas aqui na fazenda Palmingueira. O pessoal está usando as entrelinhas da seringueira para plantar palmito. A fazenda tem 230 hectares e 110.000 seringueiras que ainda não começaram a produzir comercialmente. O palmito começou a ser plantado há 2 anos. Apesar da quantidade, são 600.000 palmeiras já plantadas, num projeto que prevê 2.500.000 mudas. O consórcio é uma experiência. O seu Osmar Tasquim, dono da fazenda, resolveu apostar no trabalho que está sendo conduzido pelo agrônomo do escritório do IBAMA na região. A seringueira ela explora a fertilidade de solo e água a uma profundidade maior que o palmito, em função da eficiência do sistema radicular. As raízes da seringueira são profundas e a raiz do palmito é uma raiz mais superficial. Agora, o desenvolvimento do palmito embaixo da seringueira é normal? É normal e o palmito precisa dessa cobertura que a seringueira dá, essa sombra que a seringueira dá, porque ela é uma planta de sombra. Na natureza Na natureza ela suporta níveis de sombra também da mata. Seu Osmar, tá dando para apostar nesse negócio? Estou acreditando, mas vendo mesmo só daqui 5 anos. O senhor quer ver para crer. Certo.
Mas pelo tanto que o senhor plantou, o senhor está bem esperançoso, hein, senhor? Eu sou meio otimista, né? Os primeiros plantios do consórcio foram feitos com 2 variedades de palmito. Este aqui é o açaí, originário da Amazônia. Qual a vantagem desta espécie? Ele permite a utilização desses brotos que saem aqui embaixo. Então você corta esse pé principal e conduz os brotos aqui embaixo. Você não precisa fazer o replantio da cova. Doutor Nudmin, mas tem bastante broto aí, né? Dá para aproveitar todos? Não. Normalmente a gente deve conduzir igual faz na bananeira, avô, pai e neto, certo? A gente deve conduzir 3 perfilhos por geração. E por quantos anos o senhor vai poder ficar aproveitando esse broto? Quer dizer, não vai ter que plantar de novo? Nas condições do estado de São Paulo, a gente não pode dar essa resposta ainda, mas extrapolando para a Amazônia, certo? Você consegue de 35 a 40 anos de exploração da toceira. Outro palmito plantado no consórcio é o Jussara, que é característico da Mata Atlântica. Os países que aprenderam a comer palmito conhecem o palmito pelo gosto do Jussara, que esse foi o palmito explorado, certo? No início e até hoje ainda é o que tem cotação maior de preço, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é o melhor palmito? Ele é o melhor palmito. Ele apresenta características a nível de sabor, certo? De tamanho do palmito, a quantidade do creme dentro da bainha é o que apresenta características de produção melhor. Agora, o senhor depois que corta ele não brota? Não, esse pé ele não dá broto. Quer dizer, se você tiver que repor aqui, vai ter que ser com outra muda. Ele tem um único tronco, uma única estipe. A gueiroba ou guariroba, um palmito amargo originário do Cerrado, também está sendo testado no consórcio com seringueira. Muito usado na culinária da região centro-oeste, ele já foi abundante também no estado de São Paulo, onde hoje está praticamente extinto. Todas as mudas de palmito são feitas aqui mesmo na Fazenda Palmingueiras. Para encher os saquinhos, o pessoal usa uma mistura de areia e terra de barranco. O próprio seringal serve como viveiro. Neste ambiente úmido e sombreado, as mudas se desenvolvem bem, mas exigem irrigação no período mais seco do ano. Outra coisa que está em teste é o espaçamento do palmito. Em algumas áreas ele foi plantado em fileira dupla, em outras, numa linha única. Na hora do corte, o rendimento de cada sistema será comparado para definir qual é o melhor. Então, na natureza, o palmito é muito exigente em água, né? Como é que se resolve isso num plantio como esse? Bom, aqui você compensa a falta de chuva em determinada época do ano com essa cobertura que você pode ver aqui no solo, promovida pela própria seringueira. Isso aqui é folha de seringueira? Isso é folha de seringueira, certo? Isso aqui faz com que a umidade presente no solo seja preservada. Certo? Esse solo aqui está molhado. Esse solo aqui, se você furar ele aqui, você pode ver, tá vendo? Ele está úmido embaixo, olha como ele está frio. Põe o dedo aqui que você vai observar que ele está gelado, ó. Tá vendo? Isso aí é umidade, é água. Com essa água que está preservada aqui por essa camada de folhas, é da onde o palmito consegue permanecer vivo nesse período de déficit de água. Segundo Herbert Epifânio, o administrador da fazenda, uma das vantagens do consórcio é aproveitar praticamente a mesma estrutura que já existia para a seringueira. Quando a gente iniciou o nosso plantio de seringueira, a gente trabalhava com 15 pessoas. A partir do momento que começamos com a ideia do palmito, trabalhamos com uma média de 17 a 18 pessoas. Agora, quanto você acha que o palmito vai acrescentar de renda quando estiver tudo produzindo? Quando o seringal estiver com produção estabilizada, o palmito vai agregar aí em torno de 50% nessa produção, nessa receita. Como a ideia do consórcio é uma novidade, ainda não existem dados sobre a produtividade do palmito. Mas o Dr. Nudmin arrisca uma previsão. Em relação a Jussara e açaí, como é um consórcio, você pode pensar a nível de 1.500, 1.600 quilos por hectare. No caso da gariroba, você pode pensar numa densidade em torno de 12.000 a 16.000 pés por hectare, mesmo no consórcio. Isso significa de 12 a 16 mil palmitos por hectare. Peças de palmito por hectare. Mas o principal interesse do IBAMA no consórcio do palmito com a seringueira é a eterna briga com os palmiteiros clandestinos. O Instituto calcula que pelo menos 50% da produção brasileira vem da extração ilegal, responsável por graves danos ao meio ambiente. O corte não autorizado de palmito, principalmente em condições de Mata Atlântica, é crime.
pode vir até da cadeia, dependendo da situação e enquadramento que a promotoria pública der ao caso. Então, é com esse tipo de cultivo que nós vamos tentar minimizando custos, nós vamos conseguir coibir a exploração ilegal do palmito em Mata Atlântica. Mas o pessoal do IBAMA não ficou só no consórcio do palmito com a seringueira. Uma outra ideia nova que está sendo testada aqui é o plantio embaixo de eucalipto, num sistema muito parecido com o que é feito no seringal. E não é só isso não, viu? No meio disso tudo, estão sendo plantadas árvores nativas da região, para a recuperação da área de reserva legal da fazenda. Nesta área a gente encontra espécies como a saboneteira, a figueira, o capixingui, entre outras. E ainda tem mais. Aqui, o palmito foi consorciado com banana, além das plantas nativas. Bom, o IBAMA, através desses projetos, tenta criar uma alternativa, visando principalmente o pequeno agricultor, certo? Na intenção de conseguir um modelo para recuperar a área degradada, tanto a área de preservação permanente como a área de reserva legal, criar uma condição de dar até uma possibilidade de manejo e até um retorno econômico a esse agricultor. A palmeira plantada assim, à meia luz, no meio da seringueira, tem crescimento ainda mais rápido do que na floresta. Mas atenção, esse cultivo visando a exploração de palmito só é permitido com autorização do IBAMA. As notícias que você vai ver daqui a pouco no Globo Rural. A estiagem acaba com lavouras de milho e feijão no Nordeste. E em Mato Grosso do Sul, o abate de um rebanho inteiro por causa da febre aftosa. Depois dos comerciais. Uma doença está preocupando os produtores de algodão. Não é uma doença nova no Brasil, mas até agora ela nunca tinha provocado grandes prejuízos. Em Goiás, a virose é conhecida como mosaico ribeirão bonito, ou doença azul. No município de Acreúna, 20% das lavouras estão infectadas. O vírus é transmitido por um pulgão e o gasto com inseticida aumentou este ano 40%. Para se ter ideia da gravidade da doença, essa planta aqui tem a mesma idade que essas outras, que foram infectadas cerca de 30 dias após o plantio. Elas não conseguem produzir nenhuma maçã. A variedade atacada é a Delta Pine, que veio dos Estados Unidos e hoje é a mais cultivada na região. Essa variedade também foi plantada em outros estados. No Paraná, ela foi semeada pelos agricultores que vão fazer a colheita mecanizada. Mas a Delta Pine acabou levando junto a virose que no Paraná é conhecida como mosaico das nervuras. Hoje estima-se em torno de 8 a 10% da área do estado sendo cultivada com materiais desse grupo, dessas variedades americanas ou foram tiradas aí dessas variedades americanas e que entram por diversas origens. Entra material pela fronteira do Paraguai, Argentina, de outros estados, enfim, essa comercialização que ocorre aqui é ilícita e às vezes até em desconhecimento dos próprios produtores dessa semente. O agricultor que, de certa forma, ou desavisadamente ou irresponsavelmente introduz esses materiais clandestinamente para o seu cultivo, ele não só está assumindo o risco próprio, mas também contribuindo para colocar risco para outros agricultores. E foi o que aconteceu. O vírus acabou atacando a variedade IAC22, que é uma das mais tradicionais do Paraná. O seu Flávio Rosa teve que erradicar 30% da plantação. De forma nenhuma eu esperava que acontecesse uma tragédia dessa na minha lavoura. Eu deixei de plantar outras variedades que poderiam ser mais produtivas e de melhor fibra, para optar por ela ser considerada mais sadia. Em São Paulo, um dos pesquisadores que desenvolveram a variedade IAC22 no Instituto Agronômico de Campinas foi o agrônomo Milton Fusato. Ele informa que o Instituto já tem novas variedades mais resistentes a esse vírus do mosaico. A IAC22 está com os dias contados. Terá que ser substituída. Evidentemente não a curto prazo, porque além de ser obtida a nova variedade, há o problema de multiplicação de sementes. Para que possa se atingir aí 100 mil hectares, nós vamos precisar de 100 mil sacas de semente para São Paulo. E isso leva tempo. Então a perspectiva é que pelo menos daqui a uns 2 anos
uma nova variedade possa ser distribuída aos agricultores. No Nordeste, alguns estados já perderam boa parte da safra de milho e feijão deste ano por causa da seca. Veja a situação no Ceará e na Bahia. Desde novembro não chove o suficiente para fazer crescer os pés de feijão na região de Irecê. A previsão para este ano era de uma safra de 120 mil toneladas de feijão. Animados com a safra do ano passado, os agricultores plantaram 160 mil hectares e ficaram de olho no céu. A primeira plantação, em novembro, foi reduzida a pó. A segunda ainda está nas lavouras, à espera da chuva, que não vem. Quem está perdendo sono com a quebra na produção de feijão são os agricultores que tomaram dinheiro emprestado nos bancos. Sem safra, muitos vão ter que vender ou um trator ou um pedaço de terra para poder pagar as dívidas. Perdida também está a safra de milho. A previsão era de uma colheita esse ano de 120 mil toneladas. A primeira plantação não vingou. A segunda está tomada pela lagarta. Você tinha seguro, alguma coisa para cobrir? Nenhum seguro. O governo não dá nenhum incentivo na nossa região para a produção de milho nem de feijão. Como é que você vai fazer aí para cobrir esse prejuízo que você tem? Não tem como fazer, nós vamos ter que arcar com o prejuízo. Veja agora como estão as lavouras no sertão do Ceará. No ano passado, em todo o Ceará, 90% da produção se perdeu. Este ano, parte da lavoura já está condenada. No sertão central, numa das regiões mais atingidas, seca igual a esta só foi registrada em 1993. Este aqui é o leito do rio Canindé, que nasce a 8 quilômetros na Serra de Mariana. Há um ano, ele está totalmente seco. Seu Manuel está numa situação difícil. Há 5 anos financiou 12 matrizes e um touro. Não consegue pagar as prestações e pode perder as terras que usou como garantia para conseguir um empréstimo. Você dá valor à sua profissão. A minha é esta. Aí tu vê tudo de água abaixo. É difícil, né? A última esperança dos agricultores é o dia de São José. Segundo a crença, se chover no dia 19 de março, tudo pode mudar. Nós pedimos todo dia a São José, para São José socorrer a nós com bom tempo, para ver se melhora a situação dos proprietários, dos bichos, para socorrer a nós com a divina misericórdia de Deus. Esperança no Nordeste e protesto no Rio Grande do Sul. Pequenos agricultores gaúchos começaram na quarta-feira uma grande marcha em vários municípios do estado. A marcha começou no município de Venâncio Aires com cerca de 2.000 pequenos produtores. Em caravana, eles seguiram depois para Santa Cruz, onde fizeram uma caminhada e acamparam num ginásio de esportes. Os agricultores pedem financiamentos com os juros facilitados do PRONAF, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar. Eles dizem que, sem crédito, está difícil manter a produção. O desespero que toma conta do nosso interior é muito grande e se nós não conseguirmos recuperar a capacidade produtiva das nossas propriedades, nós não temos mais nenhuma perspectiva de ficar no meio rural. O mercado de boi gordo teve mais uma semana de preço estável. Em Araçatuba, São Paulo, a arroba no prazo de 30 dias saiu por R$ 27,50. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, 27. Ituiutaba, Minas, 26. E Naviraí, Mato Grosso do Sul, 25. Um grande foco de febre aftosa apareceu em Mato Grosso do Sul. Isso vai atrasar em pelo menos um ano o reconhecimento internacional de que o estado é área livre da doença. O repórter Henrique Xavier acompanhou as providências que o governo está tomando. Mato Grosso do Sul tem uma linha de fronteira com o Paraguai que soma mais de 1.100 quilômetros de extensão. Isso dificulta o controle sanitário da principal atividade econômica da região, a pecuária de corte. 1/3 da extensão de fronteira é Pantanal, onde em determinadas épocas do ano o nível da água sobe, impedindo a movimentação nas estradas. A única alternativa é o barco. Por conta dessa dificuldade na fiscalização, o estado registrou mais um foco de febre aftosa. Este foco comprometeu em torno de 794 animais que serão sacrificados. Agora, o Ministério já tem ideia sobre como surgiu este foco?
Nós estamos processando o rastreamento epidemiológico. Convém ressaltar que hoje o Paraguai é reconhecido como livre da doença, mas pela característica da região. E quando nós processamos a abertura do foco, deu em terras paraguaias. O problema obrigou o Ministério, em conjunto com o Estado e o IAGRO, a montar a maior operação de emergência para controle sanitário já feita no país. A primeira medida foi bloquear, com a ajuda do Exército, as estradas para impedir a saída de animais do município de Porto Murtinho, onde apareceu o foco da doença. A segunda providência foi revacinar todo o rebanho da região. Por último, exterminar o gado das 2 fazendas onde apareceu a aftosa. A gravidade do problema foi tamanha que os técnicos nem quiseram esperar pelo resultado dos exames de laboratório. Os sintomas identificados no exame clínico, como feridas na língua dos animais e a perda do casco, foram mais do que suficientes para o Ministério determinar a aplicação do rifle sanitário. Depois de sacrificar os animais, os técnicos queimam as carcaças em valas com 2 metros de profundidade. Junto com esses animais, o estado de Mato Grosso do Sul também está perdendo a chance de conseguir este ano o reconhecimento de área livre de febre aftosa. A carne do animal contaminado pela aftosa não faz mal para o ser humano. Seu consumo só não é permitido porque o transporte das carcaças pode disseminar o vírus e espalhar a doença para outros rebanhos. E daqui a pouco, na sessão de cartas... A festa de Gramado, Rio Grande do Sul. Uma receita de geleia de mocotó. E um bode que, além de bom reprodutor, ainda dá leite. Até já. O Sindicato Rural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, promove encontros sobre pecuária de corte, sexta e sábado. Em Santa Catarina, simpósio sobre criação de búfalos, quarta e quinta em Florianópolis. E Fórum Estadual de Floricultura em Joinville. Seminário sobre plantio direto em Goiânia. Simpósio sobre cana-de-açúcar em Maringá, Paraná. E encontro sobre piscicultura em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um bode que dá leite. Você já viu isso? Pois o seu Misael Nogueira, de São Paulo, mandou pra gente esta fita de vídeo com as imagens de um bode reprodutor da fazenda que dá leite. A repórter Ana Dalla Pria assistiu a fita e ficou curiosa para saber por que isso acontece. As imagens foram feitas na propriedade do seu Luiz Pereira, em Lajeado Alto, Bahia. Aqui ele aparece com os amigos. Nessa paisagem bonita, seu Luiz planta palma forrageira, cria galinhas, porcos e cabras. O bode que dá leite é esse aí. O pessoal se reúne para a ordenha. E não é que tem leite mesmo? Qual é o mistério? Qual é o mistério de um bode que dá leite? Bem, nós mostramos essas imagens para o doutor Henrique Ortolani, que é médico veterinário e consultor do Globo Rural. Doutor Ortolani, isso não é muito comum não, né? Um bode que dá leite? É relativamente raro, porém já foram descritos alguns casos semelhantes a esse bode aqui no Brasil. Agora, o que faz um animal macho, reprodutor, produzir leite? Provavelmente o que aconteceu com esse animal foi que durante o seu período de adolescência, outros animais mordiscaram, morderam ou mesmo lamberam a teta desse animal e continuaram com esse hábito. Mesmo nos machos existe uma pequena quantidade de glândula que, se estimulada por longos períodos, pode produzir uma certa secreção e até um pouco de leite. E normalmente o leite é produzido a partir de um filtrado do sangue, que é na glândula mamária. E essa glândula mamária, então, ele retira os açúcares do sangue, retira também as proteínas, algumas proteínas do sangue, transforma esses açúcares, essas proteínas com mais alguns minerais, como por exemplo o cálcio e o fósforo, e faz a secreção, que é a secreção láctea. Quer dizer, a glândula mamária funciona como uma maquininha que, vamos dizer assim, pega o sangue e transforma em leite. Transforma em leite, exatamente. Bem, agora, o pessoal lá bebeu esse leite aí. Isso é leite mesmo? Tem algum problema beber? Não tem nenhum problema beber esse leite.
Seu Misael, o senhor pode continuar usando o bode como reprodutor. Os filhos dele não vão ter qualquer problema e provavelmente não vão dar leite. Como fazer a cobertura correta das porcas? Seu Edson Marcos Dias, de Governador Valadares, Minas Gerais, está com esse problema na criação dele. As matrizes já foram cobertas 3 vezes sem sucesso. Seu Edson, este boletim, que custa R$3, explica todo o manejo da cobertura de suínos. É da Universidade de Lavras, aí mesmo em Minas. O endereço: UFLA, que é a Universidade de Lavras, Caixa Postal 37, Lavras, Minas Gerais, CEP 37.200-000. UFLA, Caixa Postal 37, Lavras, Minas Gerais, CEP 37.200-000. Uma receita trabalhosa para quem tem braço forte e muita disposição. A sugestão é da dona Mara Borges, de Sorocaba, São Paulo. Ela conta na carta que a cunhada dela faz uma deliciosa geleia de mocotó e convidou o Globo Rural para comprovar. Convite feito, convite aceito. Eu mesma fui conhecer os dotes culinários da cunhada da dona Mara. A cunhada da dona Mara é a dona Verlinda, que já ficou famosa aqui em Novo Horizonte, São Paulo, graças à geleia de mocotó. Faz tempo que a senhora faz essa geleia? Já faz uns 26 anos que eu faço. Tudo isso? Tudo isso. Como é que a senhora começou? Eu aprendi com a minha mãe. Sua mãe fazia muita geleia? Minha mãe fazia geleia. Também 16 filhos, então fazia geleia para sustentar as crianças. 16 filhos? 16, um atrás do outro. Um atrás do outro? Um atrás do outro. Cada ano tinha um? Cada ano tinha um. Muita coisa. Havia muita geleia, né? Um filho atrás do outro. Olha aí a dona Nina com os filhos. Deu para reconhecer a dona Verlinda? Tá. Nessa foto a senhora tinha quantos anos? Tinha uns 36 por aí. 36. 36, já fazia muita geleia. Fazia muita geleia já. E é complicada a receita? Não é muito complicada a receita. Mas muito pouca coisa, dá mais é para fazer a geleia. Dá trabalho? Dá trabalho. Quais que são os ingredientes? 4 mocotó, 4 litros de leite e 5 kg de açúcar cristal. Só isso? Só isso. O primeiro passo é limpar os mocotós, que são as patas do boi. Eles são mergulhados na água quente e com uma faca, dona Verlinda raspa bem. O mocotó volta para a panela várias vezes até sair todo o pelo e amolecer o casco. Dona Verlinda trabalha sempre com um ajudante. Desta vez é a Nair, outra cunhada dela. Enquanto Dona Verlinda desossa os mocotós, a Nair termina de limpar. Tá bom, Verlinda. Ainda não. Pode limpar bem limpadinho. Esses ossos aqui eu vou jogar fora, esse aqui não serve pra nada. Agora só vou pegar esse daqui, ó. Só esse aqui que é o bom. O mocotó é lavado e vai para a panela de pressão com um pouco de água. No fogão industrial da dona Verlinda, demora 8 horas para cozinhar. No fogão normal, pode levar até mais para ficar bem molinho. Depois vai tudo para uma peneira bem fina. Os ossos que sobram são retirados e o resto vai para o liquidificador junto com o leite. Um pouco de cada vez. Você vai bater de novo, torna, bater de novo para ficar bem grosso. Tacho no fogo e o líquido é mais uma vez peneirado. Dona Verlinda coloca todo o açúcar, mexe um pouco e deixa ferver. Depois de 1 hora, está no ponto. Só esse barulhinho aqui, ó, é o ponto dela. Tá vendo? O segredo é esse chiadinho. O segredo é esse barulhinho aqui, ó. Pode tirar do fogo. Pode tirar e bater. O tacho vai agora para cima de um tambor. Depois de esfriar, começa a etapa mais pesada da receita. Serviço para homem. É agora que entra o Luciano, o filhinho pequenininho aqui da dona Verlinda, né, dona Verlinda? Ele é pequenininho assim, porque foi criado na geleia, né? Então... É o Luciano que vai bater a geleia até ela ficar branquinha. Quanto tempo leva isso? Agora vai ficar de uns 30 minutos até ela ficar branquinha, né? Dá pra suar bastante. Bater. Ah, dá. Então, coragem aí, Luciano. E como dá pra suar? Quanto mais bate, mais pesado fica o trabalho.
Tanto que no final a massa está tão grossa que Nair e Verlinda precisam segurar o tacho enquanto Luciano continua batendo. A geleia vai ficando branquinha. Ixi, uma geleia bonita dessa aqui, acho que nunca fiz na minha vida. Quando parecer uma goma, está na hora de preparar a forma. A caixinha de madeira é forrada com papel vegetal e lá vai a geleia. Ela só vai ficar pronta no dia seguinte, mas enquanto isso, a família toda se diverte raspando o tacho. Não é tanto pelo gostoso, é a saúde que faz. O homem que come geleia todos os dias, vale por 4. Você garante? Nossa. Isso aqui é 1 quilo. A geleia pronta fica mesmo linda. Cada pedaço destes aí pesa 1 quilo. E vende bem essa geleia, dona Verlinda? Vende bem. É trabalho de fazer, já tudo encomendado. Só entregar. Acabou de desinformar, já está vendido. Acabou de informar, os fregueses estão ligando, estão pedindo. Faz sucesso a geleia. É, mas um sucesso à custa de muito suor. É um trabalhão. Tanto que toda vez que faz a geleia, dona Verlinda ameaça aposentar o tacho. Até agora ficou só na ameaça. E a família agradece. A geleia da dona Verlinda é mesmo muito boa. E ela lembra que a quantidade de açúcar pode variar de acordo com o gosto de cada um. Se você também conhece uma receita gostosa como essa, se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para cá. Anote o endereço: Globo Rural, CEP 01150-900. As festas e eventos da semana. Festa da Uva Fina em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Festa da Pinha em Palmeira dos Índios, Alagoas. No Rio Grande do Sul, Festa da Banana em Santo Antônio da Patrulha e o encerramento hoje da Festa da Colônia em Gramado. O repórter Marcos Martinelli esteve lá. A região das Hortênsias, onde fica Gramado, é a preferida dos turistas que visitam o Rio Grande do Sul. É como um recanto europeu encravado no Brasil. Há 10 dias, a cidade homenageia os agricultores que são a base da riqueza da região. É a festa da colônia, que aproxima os produtores rurais de quem vive nas cidades. O jogo da mora é acompanhado com atenção e curiosidade. Os competidores têm que ser rápidos e adivinhar a soma dos dedos que ficam sobre a mesa. Na animação da festa se revezam grupos alemães e italianos, os dois grupos de colonizadores que fundaram Gramado. E são os descendentes deles que mantêm as tradições. O resultado não é recomendável para quem está de dieta. Comida boa e em quantidade tem de sobra por aqui. 25 fornos esquentam os pratos típicos na hora. Um dos mais procurados é a cuca. A preparação é feita neste local envidraçado, sob os olhos gulosos dos turistas. Você sabe fazer cuca? Não, só comer. E olhando, aprende? De repente, com a receita junto, né? Qual é o segredo de uma boa cuca? É o forno e a mão também. Tem de caprichar e botar tudo direitinho, aí tá tudo certo. Deixar o tempo necessário para crescer, botar um bom recheio. E a cobertura. Como é que a senhora faz essa cobertura? A cobertura é feita com gordura, banha, geralmente farinha de trigo, canela e açúcar. E a gente mexe bem que fica... Nós aqui chamamos de farofa. A festa da colônia traz para a cidade um pouco do dia a dia do produtor rural. Mas muitos turistas querem conhecer um pouco mais dos usos e costumes de quem vive no campo e também conhecer um pouco dos prazeres da Serra Gaúcha. Excursões como esta fazem o caminho inverso da festa e levam os visitantes para a colônia para conhecer um pouco dessa realidade. Em poucos minutos, o charme de Gramado troca de tom. Estradas de chão levam a vales e montanhas de verde eterno. No roteiro ecológico, os turistas visitam as belezas naturais da região. Com a temperatura de 30 graus em plena serra,
Uma parada para refrescar não vai nada mal. Ainda mais com a vista para a Cachoeira do Panelão, rodeada por trilha. No roteiro rural, algumas pessoas preferem seguir a cavalo. Tá bom o passeio? Tá ótimo. Quem visita o colono no campo pode acompanhar a colheita do figo e a produção da polpa que vai para a indústria de doces. Na plantação de uva, os turistas são recebidos pelos próprios agricultores. É com orgulho que eles mostram detalhes da fabricação de suco e vinho. Puro suco da uva, natural mesmo. E o vinho? O vinho também, muito bom. Mas o ponto alto da festa acontece neste domingo. 60 carretas vão desfilar pelas ruas de Gramado, trazendo famílias inteiras de agricultores. É autêntico, a gente sente mesmo as comidas, tudo típico, o próprio local, e as pessoas são de verdade mesmo. E veja daqui a pouco no Globo Rural. Lavoura de café formada quase de graça. É o programa de incentivo de uma prefeitura de Minas Gerais para evitar que o pequeno produtor abandone o campo. Até já. Você vai conhecer agora a iniciativa de um município de Minas Gerais para diminuir o êxodo rural. A ideia é incentivar atividades que melhorem a renda do pequeno produtor, como mostra a reportagem do José Hamilton Ribeiro. O morro com a capelinha ganhou o nome de Monte Carmelo por parecer com um outro Monte Carmelo que existe em Israel. Quando se fundou a cidade, em 1900, o nome ficou Monte Carmelo. Monte Carmelo fica no Triângulo Mineiro, tem uma cerâmica famosa, mas sua riqueza atual é o café. A planta se deu bem nas terras da região e este ano, em função do trato, calcula-se que de cada 2 pés desses, dê para tirar 1 saco de café cereja. Cerâmica e café vão indo bem, mas até hoje por aqui, esse tem sido um território dos grandes, como se diz. O pequeno produtor rural de Monte Carmelo vem passando apertado. E o desemprego chegou na cidade, com pessoas dispensadas do campo. Ô Elídio, o que você fazia na fazenda? De tudo, menos roubar. Você conhece muita gente que veio das fazendas, que está aqui na cidade procurando serviço? Sim. Muita gente? Muita gente. A situação vem se agravando de uma forma que a prefeitura, junto com a Emater, organizou sucessivas reuniões para chegar a um programa de emergência. A ideia básica desse programa é criar uma alternativa de renda para os pequenos produtores, para que eles continuem na sua pequena propriedade. Alternativa essa que não vai atrapalhar o que eles já fazem no seu dia a dia. E nós tínhamos que pegar uma coisa que eles já conhecem e sabem fazer, que é uma coisa tradicional do município, que antes estavam só na mão dos grandes produtores. O programa consiste na distribuição de 4.000 mudas de café por família, com previsão de um retorno do investimento. Nada de graça. Depois de 3 anos, a hora que ele tem a primeira produção, aquele que produz até 40 sacas de café nesse 1 hectare, ele vai retornar 3 sacas de café limpo para o programa. Aquele que tem uma produtividade melhor, aquele que trabalhou melhor, então ele vai ter acima de 40 sacas de café. Então ele retornará 2 sacas. Como prêmio, ele vai diminuir o retorno para o programa. E dentro de 3 anos, esse programa vai ser autossustentável. Ele mesmo vai cuidar e vai ter condição de outras famílias tendo esse benefício desse programa. Uma das famílias selecionadas foi a do Goro, apelido do Vildomar Alves, um boia fria. Empresa de quê? Capinar na lavoura de café, proteção de pasto. Serviço abraçado, eu faço isso quase tudo. Goro pretende usar os fins de tarde, os domingos, os dias de chuva para tocar seu cafezal. Uma noite de lua também que dá para enxergar bem? Quando estiver enxergando, eu estou trabalhando.
Goro conta com ajuda em casa. O filho de 16 anos já é de área completa, como se diz por aqui. Com a menininha, por enquanto, ele não conta, mas com Dona Sirlene pode contar dobrado. Dona Sirlene, a senhora acha que vai dar para formar esse cafezal? Rapaz, né? Sim, a gente tendo fé em Deus, né? E não desanimando, porque a gente tem que trabalhar, né? Não pode perder a esperança e tem que tocar a bola para frente. O Goro aproveita o dia úmido para plantar a primeira parte de suas 4.000 mudas. O enxadão vai abrindo as covas e em cada uma, com gilete e com carinho, ele realiza a cerimônia do plantio. O tempo joga a favor e logo uma chuvinha criadeira como que abençoa o serviço. Outro que recebeu mudas foi o Jesus dos Reis, um veterano produtor de verduras e maracujá. Ô Jesus, você já mexeu com café? Não, assim, eu sempre trabalhei com café, mas para mim mesmo nunca plantei, não. Você tinha, assim, um sonho antigo de ter seu próprio cafezal? Eu tinha, né, mas a gente ficava sempre apertado, nunca salvava um dinheiro, né? Agora que essa chance que a prefeitura deu para nós, já deu as mudas preparadinhas, então ficou mais fácil para a gente. O mundo do café é conhecido pela oscilação do preço e pela instabilidade do mercado. São sem conta as crises que levaram produtores à bancarrota, ao desespero e até ao suicídio. Não periga desse cafezinho plantado agora, com tanta dificuldade e tanto sonho, na hora de começar a produção, encontrar o preço do café lá embaixo, pondo a perder todo esse programa? Não, Zé Milton, nós inclusive pensamos nesse aspecto e pudemos observar que o café tem um preço histórico, cerca de 100 a 110 dólares. E a grande vantagem desse programa é que 65% do custo da produção de uma saca de café é com a mão de obra. Então, sendo um pequeno produtor, com a família dele, ele trabalhando ali nos finais de tarde, nos finais de semana, ele vai conseguir produzir esse café cerca de R$50 de custo a saca. Então, mesmo que o café venha baixar aí para 110, 120 reais a saca, mesmo assim vai ser um excelente negócio para o pequeno produtor. Tomando por base o preço histórico do café, calcula-se que essa pequena lavoura de 1 hectare resulte em 7, 8 mil reais por saca. Mesmo descontando o custo, é uma renda que pode garantir a sobrevivência do pequeno agricultor no campo. Para fazer as regras de quem deveria receber as mudas, a Emater e a Prefeitura se basearam num caso real, o caso do Hernani Dias. Ele começou com 4.000 pés de café e sem deixar as outras atividades, maracujá, mandioca e uma vaquinha. Procura fazer tudo com a força da família. A esposa, né? Sua mulher também ajuda. Ajuda, ela é um braço direito, né? Na propriedade. Tem uma moça com 16 anos. Também ajuda? Ajuda. Ela faz o quê? Faz de tudo. Ela trabalha em cima de trator. Dentro de uma propriedade que um homem faz, ela faz. E ajuda na mãe nas horas vagas dentro de casa também. Eu tenho um tio que mora comigo dentro de casa também que ajuda. O Hernani está hoje com 10.000 pés de café produzindo e está implantando outros 15.000. Além do trator, já comprou e pagou uma caminhonetinha. Hernani, essa terra de vocês aqui é herança ou vocês compraram? Essa aqui é compra, Zé. Essa aqui é compra. Essa aqui é minha esposa, tá aqui mexendo um porvilho aqui, ó. Mas, senhora? Tudo bem? É polvilho? É polvilho que eu tô secando para fazer biscoito. Inclusive aqui tem um biscoitinho aqui. Vocês querem dar uma chegadinha para conhecer a casa? Pode entrar. Se dá licença. Pode. É cozinha? Pode ficar à vontade, a cozinha. Aqui é uma copa. É uma copa? Onde fica a televisão onde fica também, a televisão. Né? Ali os quartos. Ali os quartos, aqui tem uma sala. A casa já existia ou vocês construíram? Nós compramos o chão e construímos. E agora, já chegando onde que, graças a Deus, ela vai chegando, eu quero trabalhar para dar uma casa melhor para a família também. Já está nesse ponto? É, já dá nesse ponto, já dá para fazer. Hernani diz que mexendo numa coisa, mexendo noutra, às vezes passa tempo sem ir à cidade. Nem lembra, salvo
quando tem café para vender. O que Monte Carmelo faz com o café, outras regiões podem tentar com a fruticultura, a criação de pequenos animais ou outras atividades. Depende da vocação de cada lugar. O importante é criar novas opções de renda para a sobrevivência da pequena propriedade rural. Um bom domingo para você. Bom dia e até domingo que vem. Rede Globo São Paulo. Assista agora Esporte Espetacular.